E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo para concursos vestibulares e também para militar. Como você já sabe, o nosso curso de História ele é completo, o nosso CHC, como vocês podem observar aqui do lado, beleza? O CHC com o curso de História completo, ainda mais com esse cartaz aqui muito bonitão aqui atrás aqui, professor Aula, como você pode ver aqui, ok? O e-mail, historiacom1@outlook.com. Nossa, toda vez eu aperto esse troço, será que vai aparecer? Não sei. O e-mail, historiacom1@outlook.com. Você mandar sua dúvida, sua curiosidade, seu questionamento e tudo mais. O Facebook, Istuçá. E o celular para mensagem, o 3291650267. Ok? O conteúdo que nós iremos abordar aqui está aqui do lado. História do Brasil, mas História do Brasil o que, professor? História do Brasil 106. Nossa, professor, tem tantas aulas assim de História do Brasil? Sim! Estamos chegando ao final aí de História do Brasil. É claro que teremos algumas aulas ainda de História do Brasil, mas nós vamos falar aqui brevemente, beleza? Mas está chegando ao fim aí de História do Brasil, ok? Governo... Eita, não morre não. Governo FHC, Fernando Henrique Cardoso. Então vamos falar do FHC, pessoal. Primeira coisa que nós temos que entender, o FHC fica 2 anos no poder. Principalmente, pessoal, no seu primeiro mandato, né? FHC, como eu já falei para vocês, ele entra no governo com prestígio, com a moral alta por causa do Plano Real. O Plano Real dá certo e o Plano Real diminui a inflação. Você tem o aumento das importações, por causa que a moeda está forte, mas, consequentemente, as exportações diminuem. Você observa também fechamento de fábricas e entre outros. Por quê? O real, como está forte, é difícil os produtos ficarem baratos, né? Consequentemente, os produtos ficam mais caros. Mas o Plano Real ele consegue dar um jeito na inflação e diminui a inflação. E ele é eleito, óbvio, contra Lula, e ele é eleito. Pessoal, o primeiro mandato do FHC, pessoal, nós podemos considerar como emenda da reeleição. 5N para 4 sim. Nossa, o que é isso, professor? Eu vou te explicar. 5 não. 4 sim. O que é isso? Pessoal, a Constituição de 88 dizia que o mandato do presidente era de 5 anos e não poderia haver nova reeleição. Ou seja, ele teria que ser eleito naquele momento e se quisesse para mais um mandato, ele teria que esperar para outra eleição. E o que acontece? Ele joga essa emenda para ser aprovada e ser passada no Congresso e é aprovada a emenda da reeleição, onde diminui para 4 e você pode reeleger uma vez, beleza? Aqui nós temos discussões a respeito dessa tramóia e tudo mais da emenda, mas já é importante vocês entenderem aqui que a emenda da Constituição para a reeleição aconteceu e foi muito visada pelo governo do FHC, principalmente seu primeiro governo. O que nós observamos? A crise asiática e russa, fuga de capitais. É o chamado capital especulativo também que vocês podem observar, se vocês olharem alguma prova, livro e tudo mais. O que eu quero dizer com isso? Os grandes capitalistas, pessoal, o pessoal que tem dinheiro, os investidores, chegam e veem um mercado, né? Veem um país e olham esse país e falam assim, olha, aqui é bom para se investir. E começam a jogar muito capital ali dentro. Começam a investir muito. Mandar dinheiro e tudo mais. Só que, como o capitalismo você já sabe como é, se aparece um novo mercado melhor do que aquele que eles estão investindo, óbvio que eles não vão ficar ali. Eles vão tirar esse capital para investir em outro país. Nada mais, nada menos, esse país quebra. Aconteceu com a Rússia, pessoal. Assim que ele saiu e entrou pelo bloco capitalista, eles viram o mercado russo como um grande canteiro de investimentos. Eles começaram a investir. Chegou um dado momento que eles tiraram o capital dali para investir em outros países.
Tranquilo, pessoal? Aconteceu também com os tigres asiáticos. Com o Brasil também vai acontecer isso, pessoal. É um investimento e esse capital sai do Brasil. Isso acontece sempre, pessoal. É o chamado capital especulativo. Então isso, pessoal, vai levar a uma crise dentro do governo. O real, que estava valorizado, e com essa crise, com falta de dólares nos cofres, o que acontece? O que o governo tem que fazer? Desvalorizar o real. Beleza? As privatizações são o tema mais abordado quando fala de FHC, pessoal. As privatizações. Quando o FHC é reeleito para o seu segundo mandato, pessoal, ele fala que não iria pedir empréstimos. Só que o que acontece? Ele pede empréstimos. Por quê? O Brasil estava sem dinheiro, sem reserva de dólares. E a ideia, pessoal, é que vendesse também empresas estatais. Mas aqui está um ponto interessante. A privatização, pessoal, muitas vezes todo mundo critica as privatizações, mas por um lado as privatizações até ajudam. Por quê? Você tinha empresas estatais que estavam, assim, como pode dizer, dando prejuízo para o Estado. Não estavam dando lucros, estavam mais tendo gastos do que tudo. Um sistema precário, não tinha uma modernização adequada para atender. Então a privatização, ela vem numa forma de levar essa empresa, né, a melhorar. Isso foi a tal da desculpa do FHC. O problema é que ele privatizou várias indústrias, né? Várias empresas do Estado, como a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, a Companhia Vale, empresas energéticas. E isso, pessoal, muitas vezes, nebulosamente. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes que essas empresas foram vendidas, esse preço foi muito abaixo daquilo que era esperado. E muito, pior ainda, esse dinheiro não passou para os locais que deveriam ser investidos. Então as privatizações são muito questionadas neste ponto. Tranquilo? E foi um erro, nesse caso aí, por parte aí da administração desse dinheiro. Ok? A Vale, pessoal, por exemplo, se eu não me engano, a Vale dava lucros para o Brasil. E ela privatizou a Vale. E nesse caso, a Vale foi vendida por um dinheiro que, mesmo assim, não era o dinheiro que ela valia, nesse caso, mínimo, se fosse possível. O desemprego aumenta e muito. Começa a aumentar o desemprego. A crise energética em 2000, né? Ou seja, o consumo cresce, o pessoal está comprando e tudo mais, o dólar está equiparado com o real, então você pode importar eletrodoméstico, aquelas coisas e tudo mais. Só que a oferta energética não é a mesma do aumento do consumo. E isso vai levar essa crise energética. E no final do seu governo, a popularidade do FHC já está lá embaixo. Ou seja, aqueles que ele fosse apoiar para se eleger presidente, óbvio que não ganhariam. Beleza? Nesse caso, é o contexto em que Lula chega ao poder. Beleza? Então, pessoal, aí, fim da nossa aula. Na nossa próxima aula, falaremos mais aí sobre o que? História do Brasil. Valeu, pessoal. Um abraço.